Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse primeiro webinário de 2022. Para quem é novo por aqui, o propósito desse encontro é a gente responder às dúvidas de alunos e ex-alunos da formação online da Movimento Mirim. Então, essas dúvidas são encaminhadas para a gente por WhatsApp e sempre na primeira quarta-feira de cada mês a gente disponibiliza um vídeo respondendo essas perguntas que foram enviadas para cá. Pessoal, antes da gente começar, eu recebi duas dúvidas, mas antes da gente começar, eu tenho alguns recadinhos para passar para vocês. O primeiro recado é o seguinte: eu venho recebendo aqui mensagens de professores querendo saber da nossa formação presencial, quando que a gente retoma. Na verdade, a gente tem 10 cursos de 8 horas cada um, né? Uma formação bem completa. Essa formação, a gente tem um curso sobre desenvolvimento, um curso sobre aptidão física infantil, tem um curso sobre aprendizagem motora, tem outros sobre a relação entre motivação, envolvimento, aprendizagem, tem um sobre práticas pedagógicas, tem um sobre atendimento aos pais, atendimento às famílias, tem um sobre planejamento, tem um sobre avaliação, tem um sobre habilidades motoras básicas e tem um sobre habilidades motoras aquáticas. Então, são 10 cursos que compõem essa formação presencial e os professores podem selecionar alguns cursos, fazer 1, 2, 3 ou os 10 cursos, né? A gente vinha aí nessa formação até 2019. Em 2020, de repente, a gente se viu aí no meio dessa pandemia, então o que era presencial a gente teve que fazer online, foi uma coisa assim meio que de uma hora para outra, né? E aí, em 2021, a gente suspendeu temporariamente essa formação em função dessa maluquice da pandemia. O que eu estou pensando em fazer agora para 2022, uma vez que a gente ainda está no processo aí desse Covid, né? Mas agora já numa outra situação, porque a gente já tem, né, todos os adultos aqui, pelo menos do estado de São Paulo, imagino que boa parte de vocês, com esquema vacinal completo, então isso já favorece, já facilita esses encontros presenciais, porém, a gente está aí com essa cepa nova, né, com a Omicron, que é extremamente contagiosa. Eu mesma estou retomando hoje só os vídeos, eu estava com Covid. Enfim, eu não tinha condição de fazer vídeo, porque embora eu tenha as 3 doses da vacina, então eu peguei um Covid bem tranquilo, mas essa cepa, ela pega a garganta, então não tinha voz, não tinha como fazer gravação nenhuma, porque ninguém me ouvia, né? Então, assim, para a gente se preservar também, eu estou pensando num novo formato, que é o formato híbrido. Então, qual que é a ideia? Que cada um desses cursos de 8 horas, a gente faça encontros de 2 horas. Então, cada um desses cursos, a gente vai fazer 4 encontros de 2 horas. Vai ser sempre assim, 2 horas online e na semana seguinte 2 horas presencial. Depois, novamente, 2 horas online pela plataforma Zoom e depois 2 horas presencial. E aí a gente fecha um curso. A ideia, inicialmente, é que a gente faça isso das 8 às 10 da noite, eu ainda não sei se vai ser na quinta ou na sexta-feira, para a gente aí não precisar mais passar 8 horas, né, num final de semana todo entregue, porque nesse formato online, 8 horas, embora a gente tente fazer uma coisa dinâmica, eu entendo que de verdade é puxado, é cansativo, então a ideia é fazer isso mais quebrado. Eu não sei se vai ser feito dessa forma ou não, eu tenho essa intenção, mas antes da gente promover essa formação toda dessa forma, a gente precisa se certificar de que as pessoas vão aderir a esse formato. Então, provavelmente, a gente faça um curso nesse formato, mas um curso com misturas de assuntos, né? Não fazendo parte aí dessa formação presencial, só para a gente ver se tem adesão, se tem demanda para isso. Se houver, a gente começa então. A ideia é que a gente já tivesse oferecido esse curso, mas com essa história de ter pegado Covid, né, eu estou saindo hoje do isolamento, na verdade, aí não teve mesmo como viabilizar isso antes. Mas fiquem tranquilos, porque o pessoal que já tem o WhatsApp cadastrado com a gente, ou que tem e-mail cadastrado aqui com a gente, que recebe as nossas malas diretas, vai ser informado, né, através aí dessas ferramentas. Quem não tem, a gente vai divulgar nas redes sociais da Movimento Mirim. Assim que esse calendário estiver pronto, vocês vão ter acesso a toda essa informação.
Outro recado, a gente também vai voltar a produzir conteúdos, produzir vídeos para as redes sociais que tinha sido interrompido. No final do ano passado isso foi interrompido, a demanda de trabalho estava muito grande, a gente realmente não estava conseguindo fazer essas postagens, mas agora, a partir da semana que vem, meio da semana que vem, provavelmente a gente vai voltar a disponibilizar conteúdos aqui nas redes sociais para vocês. Então, esses são os 2 primeiros recados. O último recado, tem algumas pessoas também entrando em contato, querendo comprar essa formação online. Aí a outra formação, né, não é presencial, é formação online, é uma formação de 5 cursos online sobre desenvolvimento infantil. E o carrinho de compras dessa formação, por enquanto, está fechado, pessoal. A gente está fazendo uma migração para uma outra plataforma e a gente está reorganizando. As videoaulas são as mesmas, mas a gente está reorganizando a forma de apresentar o conteúdo para vocês. A gente está legendando todas as aulas, então são 125 vídeos, é muita coisa para fazer tudo isso, né? Além de dar uma reorganizada, enfim. Então, isso está demandando aí um tempo um pouquinho maior, por isso o carrinho de compra está fechado. Não sei se próximo aí de um mês, mais ou menos, a gente deve finalizar tudo isso, e aí a gente reabre esse carrinho de compra, e além dessa formação sobre desenvolvimento infantil, vai ter uma outra formação lá, inclusive a gente está preparando uma formação para quem atende crianças de forma individualizada, então uma formação aí que a gente vai chamar de Personal Kids. Isso deve ser disponibilizado também no formato online, mas isso assim, fiquem tranquilos que isso tudo está na fábrica e está no forno, a gente está produzindo e vai ser disponibilizado em 2022 para vocês, tá bom? Bom, acho que são esses recados. Vamos agora para o que interessa, né? Que são as respostas, as perguntas que eu recebi. Eu recebi, como eu falei para vocês, 2 perguntas, e essas 2 perguntas vêm de professores que atendem no tatame, professores de lutas que atendem nesse formato extracurricular. Então, é dessa realidade que a gente vai conversar hoje, tá bom? Bom, pessoal, a primeira pergunta vem de um professor que atende irmãos na mesma turma. Então, ele quer saber, os irmãos são muito competitivos, e ele quer saber como lidar com isso, né? Então, primeira coisa, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa é uma situação ideal? Não. Mas é uma situação possível, muitas vezes. Porque, na verdade, às vezes, a nossa grade horária que a gente tem para ser disponibilizada para as crianças, ela é restrita e isso me obriga a aceitar irmãos na mesma aula. Ou então eu tenho uma grade horária com uma distribuição de horário muito boa, muito farta, mas aí por uma questão da conveniência dos pais, a gente tem que respeitar isso, não é fácil administrar vários filhos, eu posso falar isso de carteirinha, porque eu passei por isso na infância dos meus filhos, é complicado mesmo, eles têm muitas demandas, então às vezes você precisa organizar a agenda deles com a sua agenda, né? Vamos lembrar que grande parte desses pais também trabalham, então assim, é complicado mesmo toda essa administração, e aí você se vê obrigado a acomodar irmãos no mesmo horário. Deixa eu contar para vocês o que acontece aqui. As primeiras relações sociais significativas que são estabelecidas com a criança são as relações nessa estrutura familiar. Então, os principais cuidadores desse bebê, normalmente são figuras parentais, né, pai e mãe, mas eventualmente pode ser um outro adulto, são as primeiras pessoas que vão construir, então, vínculos, que vão construir relações com esse bebê. Depois esse bebê vai crescendo, vai aprendendo toda aquela dinâmica familiar, aí ele tem irmãos, e aí, então, esses irmãos passam também a construir relações muito significativas com essa criança. Depois vem aí o ambiente escolar, que também é um ambiente extremamente importante, até por causa da carga horária, né, que essas crianças ficam. Tem uma dinâmica muito específica nesse ambiente escolar, as crianças todas organizam as suas agendas, os seus horários, enfim, em função aí das mesmas atividades, e aí depois a gente vai ter a dinâmica dessas atividades extracurriculares. Então, a primeira questão que é importante a gente entender é assim, relações familiares, elas são muito mais fortes, isso é claro para vocês, né, do que a gente, e depois as relações escolares, e depois vem a gente, quando eu falo da gente, eu estou me colocando como extracurricular, muito embora eu tenha feito parte aí desse universo escolar durante muitos anos, né, mas vamos colocar aqui nessa situação desses professores do extracurricular. A gente nunca vai ganhar dessas relações familiares e a gente nem deve querer, né, cada um
com a sua família, literalmente. O nosso papel é um, o papel da família é outro. Se a gente é adulto, a gente vai entender que tem uma outra pessoa que é a grande figura de autoridade desse cenário, dessa aula, e a gente vai conferir a essa pessoa essa ideia de autoridade naquele contexto. E a gente não vai reeditar a nossa relação de irmão nesse ambiente. Nesse momento, a gente vai se relacionar dessa forma. As crianças, elas não fazem essa diferenciação. Elas vão, sim, reeditar essas relações familiares nesse ambiente, porque para ela, irmão é irmão e ponto, acabou. Então, os conflitos familiares, os conflitos da dinâmica familiar que são necessários, vamos lembrar, gente, que assim, vamos lembrar do Vallon, que é um autor importante. Ele fala assim, olha, o conflito ele é fundamental, né? O Piaget também coloca isso. Por quê? Porque na hora que eu entro em conflito com alguém, eu estou me opondo a essa pessoa. Consequentemente, eu estou reforçando quem eu sou. E ao reforçar quem eu sou, eu vou construindo essa consciência de mim mesma. Eu vou entendendo que os meus desejos são diferentes dos desejos dos outros, as minhas vontades, as minhas necessidades, e assim por diante. Então, o conflito ele é fundamental. Nessa dinâmica familiar, é uma dinâmica, sim, de conflito, muito embora tenha harmonia, né, na grande parte dessas famílias, existem conflitos lá que são necessários, e a criança traz esses conflitos para esse extracurricular. E qual é a questão? Você, como mediador, você, como a referência de autoridade naquele espaço, não dá conta de resolver esses conflitos, porque eles não dizem respeito ao teu espaço. Eles são trazidos para o teu espaço, mas a origem daquilo não está lá. Então, você não consegue resolver, você tem restrições, você tem limitações nesse sentido. Além disso, acontece também, como essas relações, esses vínculos são muito fortes entre irmãos, o que, que acontece? Eles se bastam. Então, eles vêm para a sua aula restringindo essas relações sociais entre eles e fechando para os demais. Isso não é legal, porque o que, que a gente quer? A gente quer prover outras experiências, outras possibilidades de construções de novos vínculos, de novas amizades, e de novos conflitos também, e conflitos que acontecem naquele espaço, naquele tatame, que você consiga dar conta. Então, uma vez que a gente precisa receber esses irmãos na mesma turma, qual que é a dica? Principalmente lutas, né, que normalmente eles fazem atividades em duplas, faça outras parcerias, separe esses irmãos na aula. Fica tudo muito mais fácil para você dar conta. E aí você consegue oferecer um atendimento individualizado, para o que cada um deles precisa. Não olhar para aquela dupla como um, mas olhar para aquela dupla como dois sujeitos separados, com necessidades separadas e que precisam construir outros vínculos, outras amizades, outros conflitos, outras situações. Bom, acho que essa é a primeira questão, né, que eu recebi aqui de vocês. Vamos agora para a segunda pergunta que foi enviada. Pessoal, a segunda pergunta também é de um professor de lutas, e ele coloca o seguinte, que ele tem muito cuidado para fazer a transição de uma criança que, de repente, está numa turma menos avançada para uma outra turma mais avançada. Mas, eventualmente, essa criança não se adapta na turma mais avançada. Então, a pergunta dele é, eu devo reforçar a necessidade da criança permanecer nessa turma ou é melhor eu retomar para a turma anterior? Vamos lá. Eu acho que o melhor é evitar essa situação de muita dificuldade de adaptação a ponto da criança apresentar recusa e não querer mais fazer parte dessa turma. Como é que eu faço isso? Se você avaliou, né, de acordo com o teu critério, que está na hora dessa criança passar para a turma seguinte, provavelmente ela está sobrando na turma que ela está. Se ela está sobrando na turma que ela está, ela é a grande referência para essa turma, e isso é importante para ela. Então, assim, ela está acostumada a ser a referência de sucesso em termos de habilidades motoras nessa turma que ela está. É importante para ela permanecer nesse papel também. Então, a primeira questão é a seguinte, não vamos antecipar essas passagens, porque senão a gente vai tirar da criança essa oportunidade de ser referência em algum momento. Bom, está no momento de passar. Você viu que não tem mais condição de permanecer com a criança naquele grupo, porque ela precisa de novos desafios. Como conduzir isso? A minha dica é a seguinte: mantenha essa criança na turma
menos avançada e proponha para ela de uma forma muito positiva, explicando para ela que vai ser um desafio incrível, que, enfim, vai ser muito bacana para ela, que ela vai aprender coisas novas que nessa turma seria impossível, e aí proponha para ela ir para a turma seguinte, mas da seguinte forma: mantenha ela fazendo aula na turma anterior e faça 10 minutos de aula com ela na turma seguinte, depois 15, depois 20. Então, nesse período de transição, gaste aí mais ou menos umas 3, 4 aulas para que a criança tenha essa oportunidade de minimizar essa insegurança que é absolutamente natural nesse tipo de transição. Essa insegurança faz parte. Imagina você, né? Você está no emprego novo, você era a grande referência do teu emprego anterior e você resolveu se entregar aí para novos desafios e foi para um novo emprego. Claro que isso vai gerar muita insegurança, até que as outras pessoas te conheçam, entendam o teu trabalho, reconheçam você, até que haja o reconhecimento, né, de você como referência, tem um tempo, mas você amadurece isso numa boa, porque você tem um pensamento lógico que você acessa e você faz essa construção. A criança não consegue fazer isso, ela só sente a insegurança que você sente, mas ela não consegue fazer essa transição levando em conta a lógica, porque a lógica não acompanha ela. Então, só vem insegurança. E aí, então, vem a recusa. Se você fizer isso dessa forma gradativa, você minimiza essa insegurança. Com o que a criança tem muita dificuldade de lidar, pessoal? Com aquilo que ela não conhece, com o desconhecido, com o imprevisível. Quanto mais imprevisível for aquela situação, menos responsiva será a criança para aquilo. O que eu estou propondo para vocês? Reduzam esse grau de imprevisibilidade. Como é que eu faço isso? Fazendo essa transição dessa forma que eu sugeri. Aí, com certeza, você vai conseguir ter mais êxito, né, nessa transição. A insegurança vai estar lá? Sim, a insegurança vai estar lá, mas ela ainda vai estar ancorada na segurança da turma anterior, sabe? Isso vai ser feito respeitando um pouquinho mais todo esse processo. Pessoal, são essas duas questões que eu recebi. Queria, de novo, desejar boas-vindas para vocês aqui nas redes sociais da Movimento Mirim 2022. Espero que esse seja um ano muito bacana, de muita troca de conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, enviem para a gente no WhatsApp da Movimento Mirim, é 11 9 50 61 80 20. Vai ser muito bacana poder responder as dúvidas de vocês por aqui. E a gente vai se encontrando, então, no próximo mês, na primeira quarta-feira do próximo mês, a gente se encontra novamente nesse webinário e ao longo aí das próximas semanas, a gente vai se reencontrando nos vídeos que vão sendo postados aqui nas redes sociais. Beijos para vocês, pessoal, bom trabalho, bom ano e muita saúde para todo mundo.